Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início nesta noite à nossa sala de oração, nossa reunião de oração, aqui com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estamos aqui acompanhados pelo presbítero Davi, o irmão Josué, né? E também pelo Vilmar, glória a Deus, nosso irmão. E aqui nós estamos aqui para compartilharmos com você, dentro da sua casa, junto de você, a palavra do Senhor. Nós queremos ter aqui um breve momento de meditação, de estudo da palavra do Senhor. É o que nós temos feito toda quarta-feira, adentrando na sua casa para compartilharmos junto com você, de forma que você possa participar conosco também deste momento, interagindo juntamente com a gente aqui. Então, o texto que nós vamos ler nesta noite está em 2 Crônicas 7, 14, 15 e 16. Mas antes de tudo, nós queremos orar, entregando este tempo ao Senhor. Amém? Amém. Pai amado, nós queremos agradecer o Senhor por tua bondade, por tua misericórdia, pela forma como o Senhor nos tem sustentado a cada dia. Nós estamos aqui, Senhor, na tua dependência, para dizer a ti que nós necessitamos da tua graça, da tua direção. Aleluia. Há tantas coisas para serem feitas, há tantas coisas que nós queremos colocar diante do teu altar, meu Pai, mas este momento de oração que nós vamos ter aqui, onde nós vamos estar clamando e buscando a tua face, queremos pedir que o Senhor esteja abençoando estas vidas que estão nos assistindo, Aleluia. Estão nos ouvindo, Senhor. E Deus, que elas venham ser edificadas, abençoadas em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler o texto, 2 Crônicas, no livro de Crônicas, 2 Crônicas 7, 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Amém. Eu gostaria de pedir ao irmão Davi, o que o irmão Davi, olhando para esse texto, pensa a respeito daquilo que Deus falou para Salomão nesses 2 versículos. Eu queria antes ler o versículo 11 em diante. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Amém. Interessante, me chama a atenção aqui, no versículo 13. Se eu cerrar, Deus está falando, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu fazer com que não chova, né? E se ordenar aos gafanhotos que se consuma a terra, ou se enviar a peste ao meu povo. Se vê na situação adversa que encontramos, situações essas, nós que somos povo de Deus, mas mesmo da adversidade, diante das situações mais difíceis possível, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados,
e sararei a sua terra. Então é interessante que Deus promete, na mais adversidade que possa acontecer, livrar o seu povo, se o seu povo se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter do seu nosso caminho. Há 4 condições aí, né? Uma situação mais adversa que tem. Sim. Se o meu povo fizer isso, eu ouvirei dos céus e sararei a tua terra. Isso aqui é adoração. O que o diabo queria que Jesus Cristo viesse com ele, ser adorado. Porque veja bem, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, o que é se humilhar? É reconhecer que Deus é superior a ele. Soberano de Deus, né? Orar é uma maneira de se aproximar de Deus. E buscar, o que é? Ir atrás do poder de Deus. E se converter dos seus maus caminhos. Ele não está obedecendo aos mandamentos de Deus. Então eu ouvirei. Então ele lá do céu, ele vai ouvir a oração dessa pessoa que se humilhou, se converteu e nessa altura ele abandonou o mau caminho e voltou para o bom caminho. E aceita os mandamentos de Deus e começa a cumprir os mandamentos. Amém. Então aí Deus promete que vai sarar a terra dele. Porque aqui na frente, ele diz assim, porque esse povo deixou o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses. Por essa razão, Então, por essa razão, apareceu ele mal manda essas pragas todas aí. sobre a vida deles. Viu, Mas Mar? se o meu povo... Pode continuar, Davi. Pode falar, gente. Pode falar. Ele está falando antes. Pode falar, Vilmar. O que você pensa a respeito desses versículos? Então, o irmão Davi começou a ler do 11, quando acaba a casa, né? Acabou, pois a Salomão, o Senhor, a casa do rei, tudo que Salomão teve vontade de fazer, prosperamente o realizou. Depois o Senhor apareceu para Salomão e começa a falar. E ele começa a falar, se eu fechar os céus. Se você prestar atenção no que está dizendo aqui, isso aqui é Deus falando profeticamente o que ia acontecer mais para frente. E ele já está avisando o povo, se vocês se arrepender dos vossos pecados, se humilhar e voltar, eu sararei novamente a terra e ouvirei as orações de vocês nesse lugar que vocês vão fazer. Quer dizer, se a gente se arrepende dos nossos pecados, nos humilharmos ao Senhor, buscar o Senhor está dizendo assim, eu vou ouvir a oração que tem nessa casa que vocês estão fazendo, o que vocês estão precisando, o que vocês estão pedindo. Se vocês se humilhar antes, se vocês buscarem a minha face novamente, sair aí da prostituição, que era aquele tempo que a nação se convertia a outros deuses, como o irmão falou. Então o Senhor está profetizando aqui, que o Senhor já veio lá quilômetros na frente o que ia acontecer, e eu e o irmão aqui estava comentando e veio no meu coração isso. Faltou chuva, 3 anos e meio mais para frente. Não foi? Foi. Fechou a terra, não teve chuva. O Senhor já estava falando o que ia acontecer preparando com os próximos reis. Preparando o povo para Então o Senhor já estava avisando esse povo, pessoal, se vocês voltarem o coração para mim, eu perdoo tudo de novo, começo tudo de novo e vou ouvir a oração de vocês. Isso aí também é para a nossa igreja moderna agora, se a gente prestar um pouquinho de atenção. Perfeitamente. Deus está pronto a nos abençoar, né? Abençoar o povo dele. Se nós andarmos, mas há uma condição. Há uma condição. Quando a pessoa sai dos caminhos do Senhor. Sai dos caminhos. E aqui provavelmente ele está falando para crente, porque era um povo que já conhecia Deus. Meu povo, Falou, pessoal, vocês vivem pisando na bola comigo, voltando para os deuses lá do Egito, igual o irmão falou. Mas se vocês se converterem novamente, jejuarem, voltarem a mim, sararei vocês de novo. Estou disposto a fazer começar de novo. Começar coisa boa. Deus estava disposto a fazer de novo. Sempre está disposto, Sempre. Sempre está disposto a dar mais uma oportunidade. É fantástico. A misericórdia de Deus é tão elástica. Quando eu falo elástica é porque ninguém consegue chegar ao fim. Sim. Porque se a pessoa não pecar contra o Espírito Santo, como Jesus Cristo nos ensinou aqui, mas ele pode cometer os pecados que for. Se amanhã ou depois ele se arrepender, mas arrepender mesmo de coração, não é de boca, não é de coração, e começar a
buscar a Deus todos os dias, orar sempre e seguir os mandamentos que ele deu na mão de Moisés, essa pessoa vai ser perdoada. Porque Deus disse que ele não tem prazer Na morte do na morte do ímpio. Com certeza. Então o que ele quer dizer? Que se o ímpio se voltou para Deus e se arrependeu, ele está disposto a perdoar. Perfeito. Correto. Mas isso ele tem que se voltar para Deus, ele tem que se humilhar. O homem precisa aprender que ele não é nada. Nós não somos nada, nós estamos aqui conversando, mas para ele tirar a vida de qualquer um de nós aqui fragado. Então, nós não somos nada e as pessoas acham que é alguma coisa. Esse ensinamento aqui, eu creio que deveria ser pregado todos os dias na igreja. Porque as pessoas vão ouvindo de tanto ouvir para aprender. O homem, com a sua sapiência, ele cria adágios, provérbios. E ele diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, a água mole vai batendo na pedra, vai batendo. Com a persistência, né? É o caso aqui. A pessoa vai ouvindo a pregação, vai indo. Um dia ele fala, vamos ver, será que é verdade isso mesmo? A partir do dia que ele querer colocar A prova é isso? a prova dele, ele vai, aí Deus prova. Começa a pra mudar. ele. E é assim, e aí acabou. Aí ele começa, aí ele se converte. É justamente porque uma coisa que os irmãos estão falando é que Deus, apesar do pecado do povo, Deus não deixa que esse povo seja o seu povo, né? Por isso que ele fala assim, se o meu povo, não está dizendo, é propriedade minha, é propriedade de Deus, me pertence esse povo, né? Se ele se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então, logicamente, aquilo que os irmãos também já estão falando sobre isso, porque muitas vezes você pode pecar e você sabe que se você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Então você às vezes pode cometer o pecado já sabendo que vai ser perdoado daqui a pouco. Então vai apenas usar a pessoa de Jesus como uma válvula de escape, né? Mas se não houver nesta pessoa o verdadeiro e o genuíno arrependimento, ela não vai ser perdoada, porque ela já está calculando, ela já está se preparando para fazer o mal, pecando, né? E depois fala assim, não, daqui a pouco eu vou acertar com Deus e vou consertar essa situação, vou pedir perdão e eu vou ser perdoado, né? Mas sem arrependimento não há remissão de pecados, né? Então, e aquilo que os irmãos estão falando justamente acontece porque o povo se apostata de Deus, vai buscar mesmo a outros deuses, mas Deus não deixa. Aquilo que Deus está mostrando aqui é que o pecado vai ser punido, né? O homem vai ser livre para escolher, mas não vai ser livre da consequência da sua escolha. Então Deus está dizendo que Ele vai tratar com o pecador, Ele vai tratar com o pecado, né? Que nós não vamos ficar impunes em nada. Você pode pedir perdão do seu pecado, mas que Deus vai tratar com aquilo que você fez, Deus vai tratar. Ainda que você peça perdão, você vai colher as consequências do seu pecado. Deus não vai deixar você impune diante da gravidade do pecado, de forma alguma. Pecado é desobediência. Nós nunca podemos esquecer disso. Porque quem desobedece está sujeito à pena da desobediência. E é o que Deus está dizendo aqui. Só que Ele diz ainda mais: você vai ser apenado, mas no fim eu vou te perdoar se você genuinamente se arrepender. É isso que o apóstolo João escreve numa das cartas dele lá, que diz assim: Jesus é o nosso advogado, porque ele diz que ninguém. Como é que ele diz? Se nós dissermos que não somos pecadores, nós somos mentirosos. Então não temos parte com ele. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, ele é suficientemente poderoso para nos perdoar. Isso
Deus tem o prazer de perdoar aquele que se arrepende efetivamente. E o que os irmãos dizem a respeito daquilo que Deus está dizendo aqui? E sararei a sua terra. O que os irmãos acham? Sarar a terra é melhorar a condição de vida do cidadão, do homem. Porque se ele tiver uma terra árida, ele não vai colher nada. Se ele não colher nada, ele vai passar fome. E sarar a tua terra pode ser melhorar o teu emprego, melhorar a tua condição de vida. Você vai ter um celeiro cheio, farto, uma despensa com bastante comida. Essa é a promessa dele, é isso aí. Os irmãos Está concordam? relacionado com a nação, será? A terra. Eu O penso, povo, se o povo de Deus cometesse um pecado, ele traz consequência não só para ele, mas para a nação. Traz toda a nação. Né? Porque a gente vê que quando o povo, pelo menos, por exemplo, se apostata de Deus e vem Nabucodonosor e leva todo o povo e leva o povo para a Babilônia, você vai ver que lá Deus tem os fiéis, como foi Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E certamente tiveram outros que permaneciam fiéis e que não eram todos, que não eram todo mundo se apostatando, né? Mas houve aqueles que permaneceram fiéis, mas que por causa do pecado da maioria, Deus trata com o pecado, né? E a gente vê que Jeremias é o profeta chorão, porque Deus estava revelando para Jeremias o que ia fazer com o povo, né? Jeremias certamente se dói por causa do povo, pelo que o povo iria sofrer por causa do seu pecado, né? Mas aí o povo estava se rebelando contra aquilo que Deus estava falando para Jeremias. Aqui, nesse caso, é diferente. Ele está dizendo, porque aquele que crê efetivamente em Deus, o que eu vou falar é pesado. Quem crê efetivamente em Deus, ele não passa fome. Deus, não sei de que maneira ele faz. Move céus e terra. Maneira dele, ele arruma comida para ele. Move céus e terra em pão. O homem não precisa se preocupar com comida. Se preocupe em crer em Deus e em Jesus Cristo. E o resto Deus vai fazer. É a confiança, né? É a É confiança, depositar é a fé. toda a fé. É a fé. Toda a fé. Com a vida no altar, né? Com a vida no vivendo altar. na prática da Isso. palavra do Senhor, né? Exatamente, Exato. obedecendo os mandamentos e falando, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus tem misericórdia de mim. Amém. Porque Ele não vai prometer uma coisa que Ele não cumpre, que Ele não pode cumprir. Ele mesmo disse aqui no livro de Levítico, ele diz assim, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, o que Ele promete, Ele faz. Ele faz, ele é fiel. Amém. Interessante que o povo nessa época era bem idólatra, né? E a questão principal é a idolatria, outros deuses. Agora, trazendo para a nossa realidade de hoje, nós vemos no tempo da graça, né? Qual seria a nossa, pensando nesse contexto, idolatria? Qual seria o nosso ídolo hoje? Boa pergunta. Sem se curvar diante de um Deus, ou se Apego diante de uma imagem. apego a bens materiais, a uma prosperidade que se diz. Hoje o Você acaba pior esquecendo inimigo de cumprir, chama-se dinheiro. Acho que é a maior luta nossa hoje tem sido essa. A pessoa inclusive, cresce demais João ou se falou. prospera demais, aí ela acaba esquecendo do reino, porque cresceu. Inclusive João, na sua primeira carta de João, capítulo 5, último versículo, diz, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Falando dos cristãos, tempo da graça. O problema maior hoje é dinheiro, porque veja bem, o homem para a sociedade, não para a sociedade, não é para a justiça, mas estou dizendo no meio social. O homem, se ele tiver dinheiro, ele é visto como um rei, como um santo. O povo fala, não, tem dinheiro, é gente boa. Meu Deus, dinheiro é apenas um meio de resolver a situação financeira de um momento. Mas a sociedade pega o cidadão que tem dinheiro e acha que ele é bom. É. E não é. Por isso que Deus diz que Ele não olha nada de mim, Ele vê o meu coração. E vê o seu e vê o de todos nós. Tudo aquilo que Bem toma aventurado, bem o lugar de Deus, né,
se torna um ídolo, Um ídolo. não é? O seu filho, uma esposa ou uma pessoa que você ama muito, ela pode tomar o lugar de Deus. Um time de futebol pode tomar o lugar de Deus, não é? Como o irmão está dizendo, os bens materiais, o dinheiro, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, porque por causa justamente da dependência que este homem tem Esse apego, né? do dinheiro, não é? Ele não consegue confiar, não consegue entregar, dizer isso aqui tudo não é meu, Senhor, isso aqui tudo te pertence. Porque a entrega que a gente faz para Deus, Deus não quer uma entrega parcial, Deus quer uma entrega total da nossa vida para Ele. Então, a entrega total, ela envolve a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus bens, o seu dinheiro, e você está dizendo, Senhor, isto aqui tudo não é meu, mas tudo te pertence. Né? Eu vivo para o Senhor. Se hoje então o Senhor pedir para você entregar, como pediu para o mancebo de qualidade, falou, falta apenas uma coisa para você, porque Jesus viu que ele praticava os mandamentos do Senhor, né? Mas o Senhor disse para ele, falta-te uma coisa. Ele diz, o que, Senhor? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Então ele virou as costas, triste, porque ele não estava preparado para isto, não é? Então a verdadeira e genuína conversão do cristão é quando ele, na verdade, entrega tudo. Então os discípulos disseram para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, não é? Esse deixar tudo para seguir o Senhor é que o Senhor quer, porque o que o Senhor quer de nós é o coração. Se não tiver o coração, a palavra do Senhor diz assim, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem é de fato o seu tesouro, de verdade? Aquilo que você mais ama, mais ambiciona. Se Deus não tiver o coração, é porque ele está ocupando o segundo, o terceiro. Então, quando ele ocupa o segundo e o terceiro, é porque ele não é nada. Né? E Deus quer ser o tudo para mim, para você e para aquele que está nos assistindo também. Glória a Deus. Amém. Fazendo mais uma colocação. Qual área da minha vida, da nossa vida, nós precisamos se arrepender? Qual área da minha vida que eu preciso fazer do jeito da exigência de Deus? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Qual área da minha vida eu preciso me humilhar, me arrepender, buscar o Senhor, se converter de novo? Eu creio que a humilhação não é tão difícil. O problema é a renúncia. Porque se você gosta de Deus, se gosta da mulher, você tem que falar, eu gosto mais de Deus do que do meu filho, do que da mulher. É o mandamento dele, amar a Deus sobre todas as coisas. Todas, não tem mulher, filho, não tem nada não. Fazenda, boi, isso aí não vale nada. E o próximo assim. Esse é o segundo mandamento, amar o próximo a si mesmo. Então, aí entra a idolatria. Porque o homem vai gostar de dinheiro, acha que quem tem dinheiro é superior aos outros, e ninguém é superior a ninguém. Tudo é de Deus. Deus criou tudo para ele, para a honra dele, para a glória dele. Nós estamos aqui para quê? Para louvar, glorificar o nome de Deus e adorar, mais nada. Tudo que nós fazemos aqui vai ser esquecido. O homem morre, 6 meses depois ninguém mais lembra dele. Mas lá no céu está gravadinho o que ele fez, e ele vai ter que prestar conta lá no dia do juízo. Perfeito. É isso que as pessoas precisam entender, que a gente prega a salvação, prega a obediência, mas ele tem que, o maior beneficiário dessa obediência é ele mesmo. No meu caso, uma pessoa foi humilhada por alguém. Ele fica bravo e cria ira e ódio contra aquele humilhante. Se ele for tocado pelo Espírito Santo e falar, você está perdoado, você não fez nada para mim não. Ele vai ser o maior beneficiário do que o perdoado.
Por quê? Porque a raiva, a ira, cria úlcera, cria mal-estar na pessoa. E quando ele se livra disso aí, ele voa livremente, não tem mais nada. O benefício é de quem perdoa, não de quem é perdoado. Limpa o coração, né? Porque quando João fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, então significa que todos nós somos pecadores. Nós temos inclinação para o pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos do Ainda que nós recebamos, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós recebemos uma natureza divina, contudo, nós não deixamos de ter uma natureza pecaminosa. Temos inclinação para o pecado, mas a escolha de pecar ou não é nossa. Então, nós podemos dizer sim para o pecado ou dizer não, não é? Nós podemos passar pela tentação, mas você se achegar a esta tentação é uma outra conversa, não é? Enquanto é tentação é uma coisa. A partir do momento que você passou a desejar e a cobiçar, então você está pecando. Então esta é uma linha fina e tênue na nossa vida. Então que nós temos que fazer a diferença. Então inclinação para o erro, onde nós somos inclinados, por exemplo, a fazermos justiça própria, quando nós achamos que algo está errado e nós queremos consertar aquela situação com a nossa mão, e muitas vezes nós temos dificuldade de entregar aquilo para Deus, falando, não, Senhor, está nas tuas mãos, quem me justifica é o Senhor, a vingança pertence ao Senhor. Então, às vezes até chegar a este ponto, às vezes a pessoa demora, porque às vezes ela não quer entregar nas mãos do Senhor a vingança, nada disso. Então, é este moldar do coração, que por isso que nós, quando nós vamos orar, este orar ao Senhor está dizendo o que eu vou buscar? Eu vou buscar não é só o sentido de ser perdoado, mas eu preciso buscar a mudança. Amém. Eu preciso buscar a transformação do meu coração, a minha forma de pensar, a minha forma de olhar, a minha forma de falar, de ouvir as coisas e entregar nas mãos de Deus, porque muitas vezes nós não somos ainda aquilo que Deus deseja. Mas quando você vai em busca da oração, é para quê? Para ser transformado pelo Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Glória Nós a Deus. estamos encerrando nosso tempo. Vilmar quer fazer algum comentário, irmão? Fica à vontade. Em cima da palavra que foi dita, se você prestar atenção, isso aqui é uma palavra de promessa muito boa para nós. Sim. Que fomos tirados dos lugares onde frequentávamos e talvez a nossa idolatria foi outra, nossos pecados foram outros, né? Aquele tempo existia muita idolatria e Deus abomina isso. Na nossa vida de hoje, Deus abomina o pecado da mesma maneira. E quando nós nos convertemos, e quando nós aceitamos Jesus, e quantas vezes eu caí, e eu sei o que é se humilhar, porque é o seguinte, quando você sabe que está fazendo uma coisa errada e faz, como o irmão falou assim, só que o preço que você paga é que a presença do Senhor sai de você. Então quando você se humilha, não pense que é uma humilhação fácil de passar, você tem que jejuar, você tem que buscar, e o Senhor não fala às vezes uma palavra, para ver até onde você vai aguentar. E você fala, pô, Senhor, me perdoa. Isso você vai ver o que é humilhar. Sente o vazio, né? Sente vazio. Aí quando o Senhor está falando que se a gente fizer tudo isso e buscar novamente a presença dEle, e quando Ele sara a terra, como Ele disse aqui, sara a terra, então Ele diz assim, depois de sarar a terra, deixa eu ver onde que eu... Só para dar uma pesquisadinha aqui que eu falei. Ouvir os céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aí depois ele fala assim, presta atenção no 15, que ele fala, sararei a sua terra, termina uma parte. Agora ele fala no 15 assim, agora. Então quer dizer, ele te perdoou, está 3 anos sem chuva, 3 anos e meio, vamos supor assim, a terra está seca. Ele fala assim, agora sararei a sua terra. Então quer dizer, quando o pecado atinge o ser humano, atinge tudo aquilo que ele está plantando. Todas as coisas na vida dele vai começar a caminhar de uma maneira meio estranha.
Mas quando ele se converte novamente, aceita Deus e começa a entender que Deus é um Deus maravilhoso, agora Deus está dizendo assim: agora estão abertos os meus olhos. Quer dizer, Deus novamente reconstituiu-lo na família de Deus. Essa aliança, né? Na aliança. Agora ele fala: agora estão abertos os meus olhos às suas orações. Abertos os meus olhos, ouvidos a oração que fizer neste lugar, que foi onde Salomão fez a casa. Quer dizer, ele pegou o filho novamente, reconstruiu para a família, sarou todas as coisas que estavam ruins para o filho dele naquele tempo, colocou de novo e falou assim: agora eu vou começar a ouvir a sua oração, pode orar, o que você está precisando, o que você quer fazer, o que nós podemos fazer, como que você quer fazer. Então eu falo assim, nós que somos crentes, que já passamos por tudo isso, nós não vamos mais para trás agora, nós nunca mais vamos, em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque nós temos pecados, nós temos dificuldade, mas em nome de Jesus nós passou aquela primeira fase, nós estamos na fase agora de Ele ouvir as nossas orações. Vocês compreendem isso? Amém. Amém. Amém? Por isso que Deus está falando em caixinha de oração, por isso que Deus está falando em crescimento da igreja, por isso que Deus está falando em prosperar as pessoas. Vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Deus não concorda com pobreza não, velho. Vocês me perdoam falar isso. Esse negócio tem dois tipos de humildade, que é do demônio. Primeira humildade, é um rico que quer se fazer de humilde, mas não tem humildade nenhuma, porque ele pisa nas pessoas. E a outra humildade é do pobre, achar que ser humilde é ser pobre, para falar que está em santidade com Deus, que também não tem nada a ver. Vocês entendem? Não tá, a humildade da pessoa não está no que ele tem ou o que ele não tem. É o estado de espírito. É o estado de espírito. Amém. Se ele busca Deus todos os dias, ele nunca vai deixar o dinheiro passar na frente de não ajudar alguém, de não fazer as coisas certas, porque a vontade do Senhor é que teus filhos prosperem. Entende? Nós não podemos dizer que ser pobre é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Você querer fazer uma viagem com a sua família, você acha que Deus não quer te abençoar? Você querer fazer... Então, o que Deus está falando aqui claramente no meu... Se nós estivermos diante do Senhor, buscando o Senhor, não tem como as coisas dar errado, não. Nós vai passar no deserto porque nós vai subir de degrau? Nós vai passar. Talvez o que mais Deus quer que nós façamos é evoluir espiritualmente, para nós ver as coisas por trás do que acontece. Por exemplo, você está tendo uma visão aqui de coisas que todo mundo está morrendo de medo, mas o Senhor já alertou para você o que está acontecendo. Você fala: pô, vamos acalmar aí, pessoal, vamos acalmar, porque o Senhor está dizendo que vai ser assim, 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 vai ficar sem chover mesmo, como o Elias foi lá falar: não vai chover, pronto, acabou, não vai chover. E aí, o que acontece? O povo estava em pecado, o povo estava adorando pessoas. Agora, quando o Senhor bota a mão e fala assim: meu povo, se vocês voltar novamente, Deus é maravilhoso, volta para mim, que tudo eu vou sarar você vai entender meus pensamentos, nós vamos andar. Sabe onde nós temos que andar? Nos pensamentos de Deus. Se Deus manda você fazer uma coisa, vai lá e faz. Se Deus manda, porque Deus quer te abençoar, porque você abençoe as pessoas. Amém. Deus quer prosperar uma igreja cheia de pessoas abençoadas, para que nós possamos ter uma casa nova. Se Deus assim permitir, Glória querer, a Deus, amém. Nós temos que pensar em crescimento, não pelo dinheiro, não por isso, irmãos. Isso é consequência, isso vem. Mas é de todo mundo viver bem. Amém. No reino dos céus todo mundo Sem vai miséria, viver bem, sem sem pobreza, miséria. O irmão está passando dificuldade, ele tem que contar para a igreja, chegar para o mais, vamos fazer um negócio aí, ajudar esse irmão a crescer um pouquinho, está faltando alguma coisa na casa dele, nós vamos andar junto. Colocar em dia, né? Faz dia. Vamos pôr em Melhorou dia. para o irmão um pouco, pô, irmão, Amém. vamos orar por um emprego, vamos orar por isso, vamos pegar junto. Nós não podemos largar mais isso aqui. Vocês entenderam? Vai passar dificuldade em certas coisas, nós vai passar. Tem hora que nós vai passar. Não pense que é só belezinha, não. Tá bom? Mas nós está junto. Um irmão empurra o outro. Não, irmão, vamos um pouquinho mais para frente, cara. Não desiste agora, não. Vamos para frente. E nós que já estamos avançados, irmão, com a graça de Deus, quanto os crentes ainda vai ter que passar pela humilhação, que nem conhece Jesus ainda, que vai aceitar Jesus e que ainda vai tomar mamadeira, e nós vamos ter que ajudar esse pessoal a conhecer esse Deus maravilhoso. Amém. É verdade. Não é isso? Eu acho que é um pouco disso também, né? Me perdoe. Pode eu vou falar, aproveitar pode falar. o ensejo do teu argumento, porque Deus nos leva para o deserto em qualquer oportunidade, mesmo que eu esteja andando religiosamente em cima dos preceitos dele. Mas para que ele me leva para o deserto? Para burilar mais eu ainda, para que eu brilhe mais. Eu sou um diamante que está lapidado. Exatamente. Ele me leva para o deserto para me lapidar mais. Exatamente. É isso aí. Essa é a Estreitar seu relacionamento com ele. Essa é a razão do
preserva. Cada vez arrancar tratamento. mais a sujeira do nosso coração. Exatamente. E ele Mostrar a sabe, posição irmãos, dele, né? Esse humilhar-se aqui, sabe o que significa humilhar-se? Eu sei. O que é? É se diminuir de... Reconhecer a grandeza de Deus e é pequenino. Posso falar em Se outras diminuir. palavras o que é humilhar? Jejuar. Quando você jejua, humilhar-se é jejuar. Quando você, aqui está dizendo, se jejuar, se humilhar-se, orar, é jejuar. Abrir Sabe o que é mão, né? passar fome? Abrir mão da comida para buscar a Deus? É onde você vai ver algo maior. Humilhar-se a Deus naquele tempo, ele jogava a terra em cima da cabeça, dizendo que já não ia ficar mais de roupa, e sem comer. Por quê? Porque a carne fica pedindo, a carne quer pecado, a carne quer as coisas do mundo, a carne, e quando você começa a falar para a carne, não, você não vai comer, você vai ficar aí perante o Senhor aí, você começa a ter uma briga dura ficar sem comer, é uma briga difícil. Não é uma coisa muito fácil. Então humilhar-se perante o Senhor, toda vez que Davi pecava, ele ia se humilhar perante o Senhor, ele ficava 3 dias, 4 dias, 7 dias, quando ele pecou aquela vez lá, quando o filho dele não nasceu, quantos dias ele ficou sem comer? Porque ele viu a gravidade do pecado dele, e mesmo assim, como o irmão disse assim, como teve consequência na vida dele, mas o Senhor perdoou ele, porque ele se humilhou lá e falou, eu sou um miserável mesmo, eu sou um pecador, a carne venceu, eu fui lá e peguei a mulher do cara lá, e aconteceu tudo isso. Humilhar-se é você se abdicar de coisas. Você falar, eu não vou fazer isso nem com a minha carne. Sabe o que é humilhar? É você não ter vontade de orar e você ajoelhar e falar, carne, você vai ficar ajoelhada, nem que você não abrir a boca. Fica ajoelhada perante o Senhor. Isso que é humilhar. Não estou com vontade de ler a palavra, mas vai ler nem que for um capítulo só, rapaz. Vai ler, vai se humilhar sim. Isso é humilhar. Aí o Senhor vai começar a te enxergar. Vai falar, pô, esse cara aí é meio doido mesmo. Esse cara aí. E aí a gente vai para frente. Esse negócio o Senhor, ele é tremendo. Só que a gente tem que pagar um preço assim de não deixar a nossa carne dominar. E a nossa carne tem uma tendência a nos dominar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Amém. Nós estamos encerrando nosso tempo aqui. Vamos dar vazão agora ao nosso tempo em oração. Amém. Buscando aqui a presença do Senhor. O texto que nós lemos nessa noite é um texto que realmente nos prepara para buscarmos ao Senhor, para nos humilharmos na presença do Senhor, para buscarmos a face dele. Aleluia. E nós queremos realmente rogar a bênção do Senhor. Glória a Eu Deus. gostaria de pedir ao irmão Davi que estivesse orando, levando aqui a oração, você que está com um copo d'água na sua casa, crendo na unção, na cura, através deste copo d'água que você está bebendo. Amém. A palavra do Senhor diz que está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, faça a oração sobre ele, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará o doente, né? Então, nós vamos pedir aqui para que, se você estiver crendo nisso, esta oração da unção vai chegar até você agora, em nome de Aleluia. Jesus, amém? Amém. Irmão presbítero Davi vai estar orando Amém. e Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós Aleluia. queremos te agradecer Damos primeiramente, graças. Senhor, Tu és maravilhoso e santo, pelo Senhor. privilégio que tivemos agora de Glória meditar ao na teu tua nome, palavra, Jesus. sermos instruídos Sim, pelo Deus. teu Espírito Santo É nesta verdade. palavra. Obrigado. Sermos também desafiados a vivermos conforme a tua palavra nos ensina, conforme a Amém, tua palavra Senhor. nos revela na ministração do teu Espírito Santo. amém, Senhor. Espero, Pai, que cada ouvinte nesta noite Aleluia. tenha sentido o toque do Senhor mediante as escrituras que foi lida, que foi colocada pelos irmãos nesta noite, a apresentação da tua palavra, Amém, que Jesus. cada ouvinte possa estar discernindo a tua vontade, o teu querer e o teu propósito. Amém. Que cada um de nós possamos reconhecer que precisamos do Senhor todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Glória a Deus. Reconhecemos, ó Pai, que nós somos pequenos diante de Ti, mas com o Senhor em nossas vidas nós somos grandes vencedores, conquistadores, Aleluia. no nome de Jesus. Aleluia. Havendo alguém, ó Pai, com uma necessidade de enfermidade, seja ela física, emocional ou espiritual, nesta hora nós estamos ordenando a enfermidade que sai em nome Amém. de Jesus, que essa Nós pessoa cremos em receba o livramento, toque cura. do Senhor, receba Em nome a de Jesus. cura, a libertação do Sim. É Senhor, verdade, com o Jesus. intuito de que essa cura, essa libertação venha glorificar e exaltar o teu nome, Aleluia. venha fazê-lo conhecido, ó Pai, entre aqueles que estão recebendo a bênção. Pai, em nome de Jesus, nós Jesus. colocamos cada pessoa na tua presença nesta hora, Sim, meu Deus. pedindo uma bênção especial. Amém. O privilégio que ela teve, ó Pai, de ouvir a tua palavra Aleluia. nesta noite, este privilégio ela tem e é desafiada a viver conforme
a tua vontade. Dá Amém. sabedoria, dá discernimento, dá ao Pai um entendimento profundo para entender a tua vontade, o teu querer e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.